Olá, psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Vim aqui hoje conversar sobre perdas. Perdas, ninguém gosta de falar de perda, mas faz parte da vida, né? Estamos sempre diante de situações onde acabamos perdendo alguma coisa. Às vezes são perdas que fazem parte de um ciclo natural da vida, por exemplo, de uma infância para uma adolescência, para a fase jovem, adulta, depois um envelhecimento. Então, tudo isso faz parte de um ciclo natural, onde nós vamos perder coisas, mas nós sabemos que nós vamos ganhar coisas, né? E faz parte de um ciclo natural. O difícil é quando a gente acaba perdendo coisas que a gente não queria estar perdendo. E quando a gente vê essa coisa já foi ou está indo embora. E aí a gente tem que fazer um processo de luto. Elizabeth Kubler-Ross escreveu um livro que chama Sobre a Morte e o Morrer. É um trabalho desenvolvido com pessoas que tinham câncer e ela, a partir desse trabalho, desenvolveu o entendimento de 5 fases que se passa durante um processo de luto. Essas fases, embora ela tenha colocado fase 1, fase 2, né, não se dá de forma linear, né, ela pode ter alternâncias nesse movimento e não tem um tempo certo, né? Pode-se imaginar que para uma pessoa fazer um luto pode-se demorar numa faixa de 1 ano, mas cada pessoa é uma pessoa e lida com a dificuldade conforme ela dá conta de lidar. Então, quais foram as fases que ela levantou? A primeira fase levantada foi a fase da negação, né? Negação é um mecanismo de defesa do psiquismo, né? E quando a gente fala em mecanismo de defesa, estamos falando de estratégias de defesa que o psiquismo estabelece para poder nos tirar da sensação e percepção de dor. Então, eu estou vendo alguma coisa, mas eu não quero ver essa alguma coisa, né? Então, eu posso me atirar em 10.000 coisas, né, para não olhar o que está acontecendo. Eu posso olhar, mas não está percebendo. Posso estar dizendo para mim, não, isso não está acontecendo, né? Então, é uma fase de negação, né? Eu estou, de alguma forma, percebendo, mas eu não estou podendo olhar. Então, essa é a primeira fase, né, que a gente pode pensar então nisso, pensando em doenças, em perdas em geral, em perdas de relacionamento, né? Vamos pensar nessas fases, pensando na perda que cada um de vocês já tiveram, né, ou estão tendo na vida de vocês, né? Então essa fase de negação é a primeira, ela, né, demora um pouquinho para cair a ficha. Então é a fase que não cai a ficha que essa perda está acontecendo ou já aconteceu. Então eu tento criar mecanismos que evitem que eu possa olhar para isso. A segunda fase, a segunda etapa, é a fase da raiva. Então eu fico com muita raiva que isso está acontecendo, né? E isso pode vir de várias formas também. Eu posso ficar com raiva da pessoa, se é uma questão de doença, eu posso ficar com raiva de Deus, do médico, eu posso ficar com raiva de várias coisas, né? Se é um relacionamento, eu posso ficar com uma raiva da parceria que eu tenho para poder, né, culpabilizá-la. Eu preciso culpar alguém porque isso está acontecendo, eu não queria, eu preciso brigar com isso, né? Porque perder vai me trazer a sensação de impotência. Então, enquanto eu estou brigando, eu estou tentando jogar responsabilidade para alguém, eu estou entrando em contato com essa raiva me faz então entrar em contato com uma potência que é uma impotência que não é, que é uma potência que não é real, né? Mas me faz sentir melhor porque eu estou brigando, né? Mas isso também não dura, né? Não dura porque as coisas continuam acontecendo e não vai resolver eu ficar brigando com as outras pessoas, ficar brigando com o mundo, com a natureza, com o universo, seja lá o que for que eu vou brigar para tentar evitar o contato
que esse não que a vida está me dando. Uma terceira fase seria a fase da barganha, da negociação. O que significa isso? Então, eu vou também tentar criar estratégias para que eu ainda não entre em contato direito com essa perda que está acontecendo. Ela fica meio misturada com a negação também, né? Então, eu começo a criar alguma artimanha para contar que se eu fizer tal coisa, né, pode ser que as coisas retornem para o que eram. Se eu cuidar mais de mim, né, pode ser que a minha saúde melhore, pode ser que não que não possa melhorar, não que não tenha que cuidar, mas a questão é você ficar barganhando para ter isso de volta, né, e não ter o entendimento da sua necessidade de cuidar de você mesmo. Né? Você pode negociar com Deus, você pode negociar com a deusa, com os deuses, com os santos, né? Com as entidades, seja lá o que for, também para te tirar. Então você começa a tentar negociar para ver se isso sai da sua vida sem que você perca, né? Sem que você entre em contato com essa perda que está acontecendo ou já aconteceu. Aí depois disso, né, o próximo passo seria entrar numa tristeza, né? Falar assim, puxa, mas a tristeza, que chato entrar na tristeza, é melhor não ficar triste. Não, às vezes a gente precisa entrar na tristeza, né? Então a gente vê pessoas que vão ficando tristes porque perderam alguma coisa e os outros querem, vamos sair, vamos fazer isso, vamos, né? Assim, a pessoa está triste, né? Vamos entender que ela está triste, que ela precisa do tempo dela, que ela precisa chorar, né? Ela tem uma elaboração para fazer. Então são momentos que às vezes as pessoas ficam mais introspectivas, né? Não querem estar tão perto dos outros, elas estão entendendo, né, que a coisa está indo embora, né, ou que já foi. Né? E é lógico que ela vai sentir falta, né? É lógico que ela vai ter tristeza. Não dá para a gente jogar a tristeza fora, não dá para fingir que não aconteceu nada, né? Não dá para fingir que aquilo vai voltar. Né? Então, é uma tristeza que a gente chama, essa é uma tristeza saudável, né? Uma depressão saudável para aquela pessoa, porque vai fazer parte do entendimento dela, né, de que aquilo realmente acabou ou está se acabando e não tem o que ser feito. Né? Enquanto tem o que ser feito, ótimo, mas estamos falando de uma fase, né, ou de um entendimento que algo já foi, né, e que depende da nossa vontade, já foi ou está indo. Né? Não adianta você querer que fique, né? A coisa está acontecendo, você está ali no meio dessa confusão de algo que está indo embora. Então, essa é uma fase que acho que é uma das fases também mais difíceis, que precisam, né, de muito tempo, de reflexão, de muita elaboração, de muito entendimento, né, para a gente poder chegar no próximo passo, que seria o passo da aceitação. Né? O que é a aceitação? Não estou falando de um conformismo. Ah, tudo bem. Né? Eu estou falando de uma aceitação mesmo. Você entender que aquilo foi, né? Você fez o que você podia e agora não dá mais. Né? E aí você tem que poder largar isso. Não largar, volto a dizer, né, a lembrança da pessoa, não largar a dor que essa falta vai fazer. Né? Nós não apagamos dores, né? Porque são sensações e sentimentos que ficam dentro. Então, esse vazio, essa tristeza, vai ficar, vai abrandar, vai vir saudade, né? Mas não vai ser aquela tristeza que corrói, que corta a gente. Né? Vai mudando, vai atenuando, vai suavizando. E na hora que a gente consegue ter essa elaboração, é uma coisa quase que libertadora. Não no sentido de que agora está tudo bem. Não, eu sei que eu perdi alguma coisa importante, que isso foi, né? Mas eu vou poder cuidar da minha vida. Eu não vou ficar presa à lembrança.
eu vou ficar presa a uma saudade, a um reconhecimento do que teve de bom, vou poder até parar para ver o que eu posso fazer de melhor para numa outra situação fazer diferente, né? Vou poder também, né, criar novos planos, novos projetos, porque eu consegui ir me desligando daquilo. Né? Então, esse processo de luto, essas fases, elas são muito importantes. Volto a dizer, não são lineares. Às vezes a gente vai e volta nesse processo, mas eles são de extrema importância para que a gente possa novamente, realmente, se apoderar da nossa potência. Né? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, né, para que cada um possa pensar sobre o que está fazendo, como está fazendo as suas despedidas, né, os seus processos de amadurecimento quando se perde alguma coisa. Gostaria de deixar uma diferença entre essa depressão e a melancolia. O estado melancólico é totalmente diferente dessa depressão. A pessoa que entra num estado de melancolia é uma pessoa que, na verdade, não está elaborando essa perda. Então, se o luto, a tristeza, essa depressão, quando você está nesse processo de luto, faz parte de um amadurecimento, de um crescimento, né? E está relacionado a um objeto, a uma situação específica. Né? Quando você entra no estado de melancolia, essa tristeza que fica é uma tristeza que não tem começo nem fim. E você nem sabe por que você sente, e nem por que você, pelo que você está chorando, porque ela vem e você não sabe nem explicar. Né? Então é uma vivência de uma profunda tristeza que não vai ter saída. Né? É uma sensação de sem saída. Né? Embora quando a gente está deprimido a gente pense que não vai sair, mas com o tempo a gente entende que sai, na melancolia fica-se sem saída, porque fica naquele eterno retorno, né? De vai e volta de novo. Então parece que você está elaborando e não está elaborando. Né? Isso é um estado que precisa de bastante atenção, né? De acompanhamento psicológico, às vezes até com medicação, né? Para que essa pessoa possa, quem sabe, sair desse lugar em que, na verdade, a aprisiona. Então, gostaria, né, de marcar também essa diferença, como se você me perguntar que dicas você dá, né? A dica que eu acho que é a mais importante que eu dou é para prestar atenção em você, no que você está sentindo, né? Para reconhecer o lugar que você está, gostando ou não, é este o lugar. O que você vai fazer com isso? Mas para isso a pergunta tem que ser direcionada para você. Você tem que entender o que você sente, você tem que entender qual é o teu limite, né? Para daí você poder se colocar de uma forma mais do eu, né? Mas com o seu ego mais inteiro, com o seu eu mais inteiro, e aí você partir para uma fase nova. Uma coisa que dificulta, às vezes, essa caminhada é a culpa, né? Então, às vezes, a pessoa fica preocupada, eu estou seguindo em frente, a outra pessoa não seguiu. Às vezes vem culpa porque alguém morreu. Como é que eu vou ficar bem se uma pessoa morreu? Então, volto a dizer, não é para jogar fora a pessoa ou a história, né? Mas não é para jogar fora a sua vida também, a sua vida de extrema importância, né? E depende de você poder se apropriar dela de novo e não se deixar levar nessa enxurrada de tristeza como se a sua vida tivesse acabado. Acabou uma relação, acabou a presença de uma pessoa na sua vida, né? Mas a sua vida vai seguir, está seguindo, né? Vamos prestar atenção nisso?
né? Vamos cuidar. Gostaria de de trazer um poema do Rubem Alves aqui. Vou até ler aqui, porque Rubem Alves, para mim, sempre maravilhoso. Ele fala: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas, por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são os lugares onde as certezas moram. Então vamos prestar atenção com o que a gente faz com a nossa vida, né? Se alguém já fez, eu já fiz, né, rafting, né? Tem gente que já voou de paraquedas, faz alguma coisa mais de adrenalina. Na hora que você entra naquele movimento, dá um frio na barriga, porque é o desconhecido, dá medo, né? Mas se eu não for, eu não vou ter a possibilidade de ter a vivência que eu tive, né? E que me faz reconhecer como isso é gostoso depois que você vai e enfrentou o medo de ir. Estou trazendo essa música também, chama Coisas que Eu Sei, quem canta é Dani Carlos, né? Ela fala uma coisa aqui que eu acho extremamente interessante. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. Meu mundo está fechado para visitação. O medo mora perto das ideias loucas. Gente, às vezes eu compro o que eu não sei usar. Eu trouxe porque assim, vamos pensar o que a gente faz com a nossa vida. Eu entro e saio quando eu estou afim, gente. É o que eu desejo para vocês, é o que eu quero deixar de pensamento dessa semana e nós conversamos novamente a semana que vem. Beijo grande, ótima semana.